Bom dia, primeiro ano. Mas cadê o povo, turma? Gente, olha só, a gente vai começar fazendo uma revisão do capítulo 1 e do capítulo 2, tá? Hoje serão duas aulas. Essa primeira aula, que vai ser agora de 8 a 8h40, e depois vai ter uma aula de 10h30 a 11h10. As duas aulas serão de gramática, tá? Por quê? Porque em redação eu vou colocar uma interpretação de texto. Então, depois, na última aula, quando as outras pessoas estiverem, eu vou explicar melhor, né, a redação. Eu vou colocar os dois capítulos que nós estudamos e vocês vão estudar a teoria e a interpretação em si, tá? Então, a redação, eu acredito que não vai ter necessidade, porque é uma questão de interpretação, né? Diferentemente da gramática. Então, olha só, turma, eu vou começar a aula, né, explicar mais ou menos, já que ninguém entra, né? Então vamos começar, né? Dia 29. Turma, olha só, o capítulo que nós vamos começar é o capítulo 1, tá? Que nós vamos falar sobre as diferentes gramáticas. Vamos entender mais ou menos como funciona isso, né? Capítulo 1. Tá assim pronto, porque ontem eu dei aula de gramática para o primeiro ano da Sulacap. Então, diferentes gramáticas. Olha só, gente, vamos entender primeiro o conceito, para depois a gente começar a discutir, entender o que é isso na verdade, né? Qual é a significação disso tudo. Então, quando eu falo, a gente começa pela gramática internalizada. O que significa isso? Se nós, por exemplo, gramática, o que seria a gramática na verdade? Né? Gramática é o estudo de palavras, né? O estudo de palavras que ela está em volta, uma beleza das palavras, que ela está em volta de sujeito, predicado, de ordenação, e nós vamos estudar classificações dentro de várias formas. Na hora que você vai se comunicar, você precisa de quê? Na hora que você vai falar com alguém, você precisa de organização. Por que você precisa de organização? Porque você precisa organizar os seus pensamentos
para que esses pensamentos sejam externados através da oralidade, que é a fala. Se você chegar e falar de uma maneira extremamente desordenada, não vai estabelecer comunicação. Por que, que não vai estabelecer comunicação? Não vai estabelecer comunicação porque existe um padrão, existe uma forma que nós estudamos, que nós aprendemos quando nascemos. Exemplo, nós acabamos de nascer. Você vai para sua casa, você vai ouvir o seu pai e sua mãe falando. Gente, eu até 15 anos de idade, 15 não, até 11 anos de idade eu falava problema. Por que que eu falava problema? Porque a minha mãe falava problema. E aí eu peguei e reproduzi de uma maneira errada o que a minha mãe falava. Estão entendendo? Aí teve um dia que na aula eu peguei e falei problema. A minha professora, não, Ronaldo, não é problema não, é problema. Estão entendendo mais ou menos? Porque aquilo foi passado para mim daquela forma. E acabou que eu falei problema. Eu sou brasileiro, vocês são brasileiros. Vocês casam, têm um filho, vão morar sei lá, vão morar na Alemanha. A criança, ela vai ter o contato com o português que você está falando, mas a partir do momento que ela esteja na escola, que ela esteja interagindo com outras pessoas que não têm um domínio de português e que fale alemão, a criança vai começar a fazer com que aquilo seja algo natural. Então, a criança vai aprender uma outra língua de forma natural. Estão entendendo mais ou menos, turma, o que eu estou querendo dizer? Então, exemplo, a gramática internalizada, sistema de regras próprias do idioma que comandam sua estrutura e funcionamento e determinam se uma construção é ou não linguisticamente válida. Ó, no inglês. O inglês, vocês já repararam, você chegar e falar assim, sei lá, livro bom. No português nós falaremos book good, né? No português, book good. Já no inglês, gente, o que acontece? O adjetivo, existe isso que eu estou falando? Livro bom. Não, no caso eu vou falar sempre como? Eu vou colocar o adjetivo antes. Por quê? Porque existe um sistema de regras da língua inglesa que é diferente da língua portuguesa. Gente, na própria língua portuguesa terão ramificações. A língua portuguesa do Brasil é diferente da língua portuguesa de Portugal, certo? Então vai haver uma diferença. Não tem pontuação no inglês. Essa coisa da vírgula, do ponto e vírgula, dos dois pontos. No inglês não existe pontuação, né? Então vamos entender aqui o que seria essa gramática internalizada. Olha só, turma, eu dei o exemplo ontem, eu não, né? Eu dei o exemplo do livro, que nós estamos estudando matéria do livro. E aí, o conteúdo do livro, que o livro está oferecendo, ele colocou assim, ó, ele colocou dois exemplos. Ele colocou um exemplo que é válido e um exemplo que é inválido. O exemplo que é válido, ele colocou: chega-se a Marte, mas não se chega ao próximo. Tudo bem, chega-se a Marte, quem chega, chega a algum lugar. No caso, chega-se a regência, porque quem chega, chega a. Como é que nós falamos? Cheguei na casa, o certo é cheguei a casa, mas não se chega ao próximo. Está válido. Concordância está perfeita, entendimento, sujeito, predicado, ordem da sintaxe perfeita. Aí nós vamos. Está válida, está diverso, está válida. Aí nós vamos para o outro exemplo, está escrito assim: ao chega-se Marte, mas a próximo chega a não ser. Não parece um disco, um CD, um DVD arranhado, gente? O próprio programa da Xuxa, pergunta para o pai e para a mãe de vocês. A Xuxa tinha uma brincadeira que ela arranhava, tinha um DJ, o DJ arranhava e adivinha a música, e ninguém entendia nada. Parecia isso, por quê? Porque a construção está inadequada, está inválida a gramática normativa. Ao chega-se Marte, mas a próximo chega a não ser. O que você vai falar, gente? Como? Quando você não tem domínio de uma língua, você não vai ter bloqueio, não vai ter complicação e limitação ao entendê-la. Na própria língua portuguesa, que vocês sabem que existem graus de formalidade, desculpem, graus de formal e informalidade. Se eu usar uma gramática extremamente formal,
Não vai chegar uma hora que vai ter alguma complicação, vai ter algum desvio, não vai ter uma validação no entendimento? Gente, vocês lembram? Vocês foram meus alunos. Quantas vezes eu pergunto para vocês, gíria, quando vocês estão usando uma gíria, uma palavra nova? Eu falo assim, gente, o que significa isso? Lembra que eu sempre falo isso? Para todos os meus alunos, eu pergunto, o que significa essa palavra? Porque eu não vou estar contextualizado com o que está sendo falado, então eu não vou conseguir entender, né? Então, no caso, essa possibilidade seria inválida. Ao chega-se Marte, mas a próxima chega a não ser. Gente, isso aqui parece até pegadinha, não parece? Que é desafio. Deixa eu ver se entraram mais algumas peças, né? Andrei, Yuri, João Vitor, Bruno, Guilherme, Isabelle, Thiago, Yuri Barbosa, Lívia, Lohan, Cauã, Caroline, Ana Carolina. Nossa, gente, somos 13. O que houve? 14 agora. O Luiz Gustavo está entrando, que ele está querendo que eu cante parabéns para ele. Então, olha só. Gente, alguma dúvida aqui na gramática internalizada? Primeiro ano, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Coloca um joinha, se comuniquem comigo, gente. Vai ser do retorno. Obrigado. Ah, tá. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vocês são gentis, tá? Muito obrigado. Então, olha só. Agora nós falamos de gramática internalizada. Então, vocês entenderam que existem construções válidas e existem construções inválidas. Agora nós vamos para a gramática normativa. Né? O que seria essa gramática normativa, turma? Então, olha só. A primeira coisa que nós temos que entender sobre gramática normativa. Deixa eu colocar variedades linguísticas para baixo. Então, vamos entender aqui, turma, sobre gramática normativa. Ó, teoria. Por que uma teoria? Vocês já tiveram alguns professores de língua portuguesa, né? Uns tiveram um único, não, mais de um, né? Porque geralmente nós temos os professores de gramática e os professores de redação. Então, o professor de redação é professor de gramática. Ah, tá. Então, vocês, ao longo da vida escolar de vocês tiveram alguns professores de língua portuguesa. E esses professores de língua portuguesa, eles ensinam o que para vocês? Teoria. Como usar o português, a concordância, a regência, a colocação. Caramba, fala direito, não tem essa coisa? Não existe o falar direito, turma. Não existe. O que existe é que tem um sistema, um conjunto de sistema que se chama gramática normativa, que é diferente da gramática internalizada. E a gramática normativa vai ditar e vai te oferecer algumas regras que, dependendo de alguns contextos situacionais, você precisará usar. É aquela velha história. Você vai a um emprego, uma entrevista de emprego, turma. Você não pode chegar a uma entrevista de emprego chamando o teu futuro patrão de maluco, de cara, de mané, ou então essa linguagem que vocês usam muito agora ao chamar o outro viado, né? Eu já falei isso em sala, que viado era uma maneira depreciativa de se referir ao homossexual. Hoje em dia, vocês usam a palavra viado como se fosse cara, amigo, parceiro, maluco. Isso significa que há uma evolução na língua, que com o passar do tempo a língua vai mudando e vão entrar palavras novas no nosso vocabulário e no nosso léxico, com um conjunto de palavras que nós adquirimos ao decorrer da nossa vida. Agora, turma, vocês agora, vamos lá, a faixa etária de primeiro ano é 15 anos, né? Então, quem tem 14, ok? Quem está 16, está tudo bem. Turma, vocês já pararam para pensar que uma hora vocês vão estar ultrapassados? Vocês já pararam para pensar nisso no primeiro ano? Que vai ter uma hora que você acha que você está super moderno, que você está tirando várias ondas, né, Isa? Isabelle? Várias ondas, que você, caramba, seu português, caramba. Vai chegar uma hora, gente, que você vai virar titia. Vai chegar uma hora que você vai virar mamãe, que você vai ser a coroa do seu filho, né?
Ano que vem, tio Ronaldo vai entrar na fase do 40. Gente, é estranho. O meu terceiro ano da Sulacap, que é uma turma que eu dou aula para eles de muito tempo, eles chegam para mim assim, ó, coroa. Por quê? Uma intimidade, eu conheço aquelas criaturas desde, sei lá, 1500, e eles me chamam de coroa. Quer dizer, molecada de 17, 18 anos. Quando eu fui chamado de coroa pela primeira vez, aquilo foi muito complexo. Caramba, coroa. Só que aí eu fui entender que eu sou mais velho que eles. Gente, uma vez, vocês falam assim da mãe, a minha coroa. Às vezes eu vejo no Facebook vocês se referindo assim: ah, parabéns, aplausos, hoje é dia do meu coroa, da minha coroa. Caramba, e os pais de vocês são jovens. Para mim, coroa era alguém de 50 anos. Mas aí é uma questão que vai depender do contexto, vai depender da situação, papapá, 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 né? E aí, turma, vamos voltar para essa coisa da gramática normativa, né? Se bem que nós não estamos saindo dela. Então, olha só, teoria que, tomando como referência os usos tradicionais, vejam que exemplares está entre aspas. Estão vendo aqui, turma? Exemplares está entre aspas. Por que exemplares está entre aspas? Porque é uma sugestão. A gramática normativa é uma sugestão. Gente, como é que você vai chegar ao padre, por mais que o padre da sua igreja brinque com você, porque tem padre que não dá confiança, tem padre que já é mais, né, brincalhão, já é mais acessível. Como é que você vai chegar para o seu padre, gente, chamar o padre de maluco, dar um tapa na cabeça do padre? Não, né, gente? Por mais intimidade que você tenha com o padre. Mesma coisa o professor. Com mais, né? Ou com o pai e com a mãe, você tem intimidade com seu pai e com sua mãe. Você vai xingar seu pai e sua mãe como você xinga ou brinca com seu amigo, com o seu colega? Obviamente que não. E aí, turma, vão ter situações. Como que você vai chegar na sua entrevista de emprego? Como que você vai apresentar o seu projeto na faculdade? Como que você vai apresentar o seu trabalho para um professor? Descreve e propõe um sistema de normas e orientações para se falar, escrever em situações formais de comunicação. Eu acho que até aqui, turma, todo mundo sabe o que eu estou falando e todo mundo está entendendo o que eu estou falando. A questão é você ser poliglota na própria língua. Lembram disso, primeiro ano? Lembra que eu falei para vocês que uma vez um professor meu da UERJ, lembra, Isa, que um professor da UERJ meu, ele desceu do prédio, e aí esse meu professor, gente, professor de português, professor de 80 e poucos anos, cartola, olha isso, o cara usa cartola, gravata borboleta, paletó, e ele ainda usa bengala. É um senhor extremamente elegante, um homem preso aos valores tradicionais de gramática normativa. Qualquer professor de português é apaixonado por ele. Eu estou falando do Evanildo Bechara. Ele é autor de várias gramáticas, gente. Eu tenho várias. Tem uma gramática que é para o estudante, que caso você não entenda nada de língua portuguesa de gramática, você pega essa gramática, que é a linguagem é bem simples. Tem uma linguagem que já é mais aprofundada, a nível eu gosto de português. Tem uma que é só para estudantes de letras e tem uma que é só para professores de português. Que é uma, gente, que a capa é preta. É bem sugestivo, né? Eu vou morrer, não vou entender nada. E esse meu professor desceu e ele estava no Maracanã, o UERJ Maracanã, Vila Isabel, né? Imaginem. Aquela Avenida São Francisco Xavier, que está indo para o Maracanã. E o meu professor desceu, falou, aí alguém roubou. Peguem-no, primeiro, para tudo, turma, colocação pronominal, inclusive. A galera que estava na frente dele estava no bar enchendo a cara de cerveja, falando de futebol, falando do samba. Não que eu esteja falando que as pessoas que bebam e que falem de samba não sejam intelectuais, ao contrário, né? No bar tem muitos professores, tem muita pessoa que entende que é intelectual, e o pessoal que compõe samba são pessoas extremamente inteligentes, né, gente? Porque todo samba é uma obra-prima, todo samba é uma poesia, todo samba é uma literatura cantada. Então, essas pessoas são extremamente inteligentes. Mas, quando você está num ambiente neutro, você não pode usar formalidade, gente. Você tem que usar um discurso que todo mundo entenda. Porque o professor de português, de gramática, ele acabou de sair da faculdade, está cansado, foi beber uma cerveja para relaxar. O
professor de sociologia, professor de história, o cara que compõe o samba da Vila Isabel da Mangueira. Estou falando Vila Isabel e Mangueira porque são as escolas mais próximas daquele local. Ou então, a Mocidade, Salve a Mocidade, a nossa Mocidade, ela também está lá. Ele tem que usar, mas a tia Creuza, que não tem estudo, também está passando por ali, gente. O moleque do Vidigal não, o moleque do macaco, do Morro do Macaco, da Formiga, também está passando por ali. Eu não estou dizendo que as pessoas que moram no morro não sabem falar, tá? Nem isso. Enfim, pessoas que tiveram oportunidade, pessoas que não tiveram oportunidade de entender, de conhecer a língua. Ele chega e fala: peguem-no, peguem-no, gatuno. Gente, como que eu vou falar isso, gente? Tá, uma parte vai entender, mas a outra não. O que ele tinha que falar? Pega ladrão, pega ladrão. Cara, isso é universal, todo mundo vai falar. Eu estou na selva. Eu vou falar o quê? Sei lá, estou procurando socorro. Eu não vou tentar fazer fumaça para que a fumaça suba, que as pessoas me vejam, me percebam. Eu vou fazer o quê? Vou ficar desenhando solzinho na areia, gente? Não, né? Não. Até pode enxergar, mas vai demorar, né? Para que isso aconteça. Até chegar lá, eu já morri de fome. Então, existem os contextos e situações onde nós devemos usar essa gramática normativa. Gente, gramática normativa, alguma dúvida até aqui? Tá tudo ok? Tá ok, gente? Gramática normativa está ok? Lívia, João, tá dizendo que tá ok? Isabela, Bruno, os outros também estão ok? Caroline, Ana Clara. Então, olha só. Vamos falar de variedades, né? Vamos falar de variedades linguísticas. Turma, o que seriam variedades? Variação. Linguística vem de quê? Língua. Então, no caso, nós vamos falar da variação da língua, certo? A língua, ela é universal e a fala, ela é particular, né? Então, nós podemos colocar isso é bem interessante, antes de mais nada, nós colocarmos isso para vocês poderem saber. Então, ó, a língua é universal, mas a fala é individual, graças a Deus, né, turma? Turma, quando eu falo que a língua é universal e a fala é individual, o que significa isso? Alguém pode me dizer, alguém pode ativar o microfone e me explicar o que significa essa afirmação? Vamos raciocinar um pouco. Língua. A língua é universal. Mas a fala é individual. Gente, essa questão aqui tá boa para a prova, hein, Isabelle? Hein, Lívia? Júlia? Isso aqui não tá minha cara, isso aqui. Eu ainda não fiz a prova de vocês, eu vou fazer hoje. Eu só fiz as literaturas e as redações. Gramática eu ainda não mexi. E aí, turma, quem pode me explicar isso? O chat está bombando, vamos lá. Que a língua todo mundo sabe falar, só que cada pessoa fala. Isso, Guilherme. Variações também. Não, Ana Clara, porque eu posso chegar e falar simplesmente no inglês, né? Se eu pegar o computer nos Estados Unidos, computer na Inglaterra. Porque o Guilherme, gente, o Guilherme me deu uma resposta aqui, eu acredito que vocês estão vendo no chat, que eu achei interessantíssima. Eu ia dar um sertão assim para você colocar muito bem. Então, olha só. Que no caso, vou colocar aqui resposta Guilherme. Ô, Guilherme, o seu é qual? É Guilherme, É isso aqui? Não. O I é depois do H
Isso aqui é o quê? É sobrenome? Tem o Silva ainda, né? Não, fala só esse. É LH, professor. Qual é a pronúncia, Guilherme? William. E É A alemão? ali, depois do E. É alemão, Guilherme? Não. É o quê? Meu pai que deu esse nome pra mim. Nossa, parece alemão. É o William, ou depois do H é o A. William. Então, olha Na só, gente. verdade, professor, meu nome ia ser o William, não ia ser o William, por causa que meu pai falou, e acho que é quem? A enfermeira, né, mãe? Foi a moça. Entendeu mal e colocou William. É, aconteceu isso, Guilherme, com duas alunas minhas. Tinha uma aluna minha que se chamava Letícia. Olha isso aqui, gente. Fala para sua mãe, Guilherme. O nome dela é Letícia. Só que o pai era do Nordeste, então tinha um sotaque bastante acentuado. O nome da menina, gente, saiu isso aqui, ó, Lentícia. Aí toda hora eu brincava com a menina assim, mas por que seu nome é Lentícia? Você é muito lenta, a menina ficou com raiva de mim, sabe? Mas é porque eu achei isso tão louco, Lentícia. E uma outra também, gente, sabe como que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó. Olha que loucura. O nome da menina, o pai foi registrar o nome da menina. Olha isso, gente, até o mesmo nome da minha irmã, Gisele. Gisele se escreve assim, né? Mas as pessoas querem colocar dois L, querem colocar Y, não sei o quê. Aí chegou e falou assim: qual o seu nome? Aí ele, Gisele, e ele tinha bebido. Eu sei que de Gisele saiu isso aqui, gente. Olha isso aqui, eu ia morrer. Não, Gilcélia. Gilcélia, o nome da aluna. Tá vendo? Aí, turma, primeiro ano vocês pegam, né? Só que o teu, ô Guilherme, eu pensei que fosse de influência alemã, juro, porque pela questão da forma, o som, lembra o som da fonética alemã. Lembra os Professor, irmãos Green, William Green, entendeu? E os irmãos professor, Green. Os o irmãos nome do meu colega, sabe como se chama meu colega? Cauã. Não, Jet Li. Nossa, é o que É, chinês? pra tu ver. Jet Li, o nome dele é Jet Li. É chinês, gente. É, tem nomes doidos, né, gente? Tem nomes que. Agora tudo é Vitória, né? Tem nenhuma Vitória aí, não, né? Ah, eu nasci. A mãe estava com problema no parto, aí nasceu, sei lá, Giovana Vitória. A mãe estava com problema no parto, aí surgiu Carolina Vitória, né? Já viram que sempre é assim agora? Então, olha só. É, o Guilherme deu uma resposta, né, que para mim foi incrível, simples, exatamente o que eu queria ouvir. Então, olha só, gente. Vamos à resposta de nosso aluno Guilherme, colega de vocês. Então, o Guilherme falou assim, ó, tá parecendo até jornal, né, gente? Isso aqui, ó. A gente coloca aspas, que é a fala, né, do entrevistado, e no programa de hoje, Guilherme William. Então, olha só, turma. Vamos à resposta do Guilherme. Guilherme falou assim, vamos discutir sobre a resposta do Guilherme. Que a língua todo mundo sabe falar. Só que cada pessoa fala do seu jeito. Fala do seu jeito de novo. Ah, tá. Ah, ele consertou, né? Ele tinha consertado. Então, aqui, ó, acabou aqui, né? Que todo mundo sabe falar, só que cada pessoa fala do seu jeito. É exatamente isso, gente. Todo mundo sabe que existe uma língua, todo mundo sabe que existe uma comunicação, todo mundo sabe que existem regras, tanto regras de colocação de pronomes, como regras de concordância, como regras de regência, interpretação, o que deve usar na coesão, na coerência, para se ter um bom texto. Todo mundo sabe que isso existe. Né? É aquela velha história do WhatsApp que a gente sempre fala, né? Que às vezes a pessoa chama a outra, coloca uma interrogação, e aí você que está acostumado a escrever como a gramática exige, a outra pessoa não tem um contato tão próximo à gramática, aí você acaba entendendo de uma maneira extremamente equivocada. Gente, é muito complicado eu no WhatsApp, meu Deus do céu. Eu no WhatsApp é muito complicado. Ó,
Às vezes eu prefiro mandar áudio, porque eu sei que eu vou ter problemas de novo. Eu vou ter que traduzir o português. Então, olha só. Então, vamos para a língua da variedade culta, empregada em situações mais formais, por integrantes dos grupos sociais de maior nível de escolaridade e de maior influência social, política e econômica. Olha só, turma, isso aqui ontem deu um pano para manga lá na Sulacap, porque foi assim. Entraram na questão preconceito, né? Que estavam falando que é uma questão cultural, realmente o preconceito é uma questão cultural, porque se a gente pegar... Gente, olha só, eu não sou preconceituosa, mas o que a sociedade pensa? A sociedade pensa que o negro, por ter vindo para cá, ter sido escravizado, hoje em dia isso não existe mais, mas nós sabemos que existe um preconceito velado, sim, e que estavam dizendo, eles estavam falando que o negro, se vier dois negros em uma moto, a probabilidade é de 100% deles serem abordados, enquanto o branco que está assaltando os dois na moto, a probabilidade é nula. E aí, por que quando o negro vai se expressar, o negro é chamado de uma maneira depreciativa? Por que eu me refiro ao negro como maneira depreciativa? Caramba, gente, o negro não pode ter estudado, o negro não pode ter conseguido um objetivo, o negro não estuda. Então, para que isso, gente? Isso já aconteceu. Só que, infelizmente, as pessoas elas não se livram, é cultural, as piadas hoje em dia. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque quando nós, na época do Brasil colônia, existia um tipo de vocabulário. Então, exemplo, o nosso você de hoje, já foi vós-me-ser dos fidalgos, na época do Brasil colônia. Só que os negros, quando os negros falavam o português, tinham acesso ao português, eles eram educados e orientados pelos capatazes, que eram pessoas que falavam português, mas não tinham português tão erudito. E aí esse voz-me-ser do branco se tornou sum-ser para o negro que vivia na senzala. E aí, turma, eu pergunto para vocês, olha só, reflexão. Na favela não tem pessoas que estudam? Na comunidade tem pessoas que estudam. Em Ipanema, no prédio, não tem um menino que estudou, que é viajado, que fala várias línguas, mas que se droga e que vai na comunidade para comprar droga? No prédio, lá na Zona Sul, na Barra da Tijuca, de repente, eu tenho a dona Maria Adelaide de Mendonça e Silva Albuquerque. Mas eu tenho a dona Severina, que sai 3 horas da manhã todo dia de Belfort Roxo para fazer faxina na casa dela, que entra pela área de serviço do prédio. Caramba, eu estou em Ipanema, estou na Zona Sul. Eu estou no metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, do Brasil. E aí, turma? Também não vai ter essa variação no mesmo lugar que deveria ser? Gente, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, e eu também não estou falando de política. Presidente da República, vocês já viram o vocabulário do nosso atual presidente? Não vou comentar, tá? Até porque eu sei que tem pessoas que gostam dele e tem outras que não. Mas, gente, pelo amor de Deus, um presidente da República? Não, né? Ai, professor, se a gente for olhar assim, olha, sinceramente. A questão é se adequar ao contexto. Aí a Júlia está falando, se a gente olhar assim. Quando a Júlia fala se a gente olhar assim, uma parte do Brasil vai falar desse jeito, mas a outra não. Tá, a grande parte do Brasil vai falar como ele fala, mas tem uma parte que não fala, gente. Ah, quer dizer então que eu tenho que me adequar à grande parte? Será que é isso? Vamos refletir. Ou então a gente vai voltar para aquela velha história, e que é o correto. Se eu entendi, se todo mundo entendeu, ponto. Para poder estabelecer a comunicação. Não é assim, turma? Porque para poder estabelecer a comunicação, pressupõe-se que o meu emissor está enviando a mensagem, está usando o código de língua portuguesa, mas esse código tem que ser acessível, porque dentro da língua portuguesa eu tenho níveis de formal e informalidade. Porque se essa pessoa não entender, não vai adiantar nada.
Ok, turma? Alguma dúvida até aqui? Deu. Fala, Guilherme. Falei não. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então, olha só, turma. A prova do senhor vai ser quando? Oi? A prova do senhor, essa semana aqui é a outra? Eu acredito que já foi algum bilhete na agenda Edu, não, Cauã? Vou dar uma olhadinha aqui. Isso, dá uma conferida aí. Ó, turma, eu acredito que seja semana que vem, ó. Variedades da língua culta. Olha isso, turma. Olha isso, Isabelle, isso é tua cara, hein? Língua culta formal, uma briga, um ringue. De um lado, nós temos a língua culta formal e de outro, nós temos a língua culta informal. Olha lá, turma. Gente, eu tive um aluno que ele me deu esse exemplo aqui na Sulacap. Eu tive que colocar isso. Ó, ele chegou para mim e falou assim, professor, eu posso falar, gente, vamos? Aí você até pode falar, gente, vamos. Só que gramaticalmente não está correto. A gramática, quer dizer, está, a gramática normativa que não aceita. Por quê, gente? Porque você pode falar, a gente vai. Lembrando que o agente aqui não é agente junto, primeiro ano, pelo amor de Deus. Se vocês escreverem isso, eu juro que alguma força fará parte de mim e eu destruirei todos vocês se vocês usarem esse agente. Eu não quero entrar em rede social, ler aluno meu escrevendo agente junto. Vocês entenderam o primeiro ano? Não Tenho me muito matem de nervoso. vergonha. Não me façam passar vergonha, tá? Porque eu leio. Eu leio tudo. Eu leio. Eu posso não curtir, mas eu tô lendo. Porque eu não gosto de dar ibope pros outros. Então, às vezes, eu não curto, mas eu tô lendo. Ó, a gente vamos, essa possibilidade não existe. Então, uma contaminação sintática. Então, turma, você, quando está com seu colega, você pode simplesmente falar: a gente vai no cinema, a gente vai ao cinema. Ok. O que você não pode falar nunca é a gente vamos ao cinema. Mesma coisa é o exemplo de baixo. Nós vamos. Nós iremos ao cinema. O que eu não posso falar, turma, é que nós vai ao cinema. Aí vocês estão pedindo para qualquer professor de português ter um ataque. Porque aí não dá. Nós vai, não dá. É igual isso que vocês usam. Ó, quer ver uma gíria que eu fico louco com vocês? Quando vocês chegam e falam isso aqui, ó. Quando eu falo vocês, eu estou falando, estou generalizando, não é o primeiro ano. É quando vocês falam assim, é nós. Aí vocês falam esse é nós, ainda coloca um i no pronome. Eu não consigo entender o que é isso. É nós. O que é isso? É nós. Sabe o que eu falo quando falam para mim? Nunca será. Nunca será. Que isso, gente? Uma pessoa se presta a falar é nós, e acha que isso é bonito, isso é tendência. Isso é tendência, né? Tendência a morrer, né? Tendência a gente. Tô calmo. Professor, vou mandar um print no grupo da feira de um negócio que aconteceu comigo. Olha lá, André, eu tenho até medo das coisas que você vai mandar no grupo. Ó, turma. Então, vamos olhar aqui mais ou menos como que essa variedade da língua culta, né? Ó, caracteriza-se principalmente pela presença de estruturas frasais mais complexas, pelo vocabulário mais elaborado, menos comum, e em variedade formal pela adequação rigorosa das regras da gramática normativa. Turma, o que eu quero que vocês entendam? O que eu quero que vocês entendam é que não tem que ficar usando linguagem formal o tempo todo, porque isso vai gerar até um pedantismo. A questão é você saber usar e o momento que você vai usar a língua, tá? A linguagem. Estamos com menos de um minuto, nós iremos cair. Daqui a pouco nós iremos voltar para a nossa aula de gramática número 2. Foi um prazer inenarrável o primeiro ano iniciar o dia com vocês. Eu também vou terminar o dia com vocês, tá? Daqui a pouco a gente volta. Vai lá tomar um café. Professor, poderia voltar no primeiro slide, fazendo favor? Só Não, para você está tirar um acabando, printinho. depois eu volto. Tem menos de um minuto, vai cair, tá? Então, vamos ver. Vai cair, mas vamos lá.